Outra coisa que nós temos em relação ao que foi colocado de material para vocês na aula passada foi strings, tá? A gente já tem até falado, pessoal, string é um tipo de dado que ela sempre vai estar entre aspas duplas. Se eu tenho uma variável que a partir do momento eu coloco a informação entre aspas duplas, isso vai ser uma string. Para eu ter certeza, eu posso utilizar a função type, que ele vai me dizer que a variável A é do tipo str, que é string, ok? E string eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu já até mostrei para vocês, em aulas passadas, o uso do /n, /n. O que o /n faz, pessoal? É como se fosse o enter. Eu estou dando um enter aqui depois da palavra ordem, ou seja, tudo que vem depois desse /n vai ficar em uma linha abaixo. Se eu colocar aqui, ó, print b, para mostrar o que aconteceu, ó, ordem, ele encontrou um /n, ou seja, o i progresso foi imediatamente para baixo. O /n, ele sim, ele fica dentro das aspas duplas, tá? Ele não fica do lado de fora. Outras coisinhas que a gente pode fazer com o string, né, essa classe string, por exemplo, vou colocar aqui o C, vou colocar monitor. Eu posso contar quantos caracteres eu tenho nessa palavra utilizando a função len, tá? E chamo a variável que eu quero que faça essa contagem. E ele vai dizer que é 7, né? São 7 letras, 7 caracteres. Professora, se você tivesse colocado um espaço, depois dentro das aspas, né? Espaço, monitor, espaço. O que vai acontecer se eu der o len? Chamar essa função len que vai contar. Ele vai contar só, literalmente, os caracteres, as letras, ou ele também conta esses espaços que você deu dentro das aspas. Ele conta também, tá, pessoal? Então, ele vai contar tudo. O espaço, ele conta como caractere também. Então, cuidado na hora de digitar. Esses espaços aqui que eu dou antes, não é contado. O que o len faz é contar a partir de uma aspa a outra. Então, nesse caso aqui tem 9, mas se a gente quisesse mesmo a quantidade de letras de fato, aqui estaria falho, né? Porque não é 9, são 7. Só essa dica aí, tá? Outra coisa que você também tem, por exemplo, essa palavra monitor, que eu coloquei aqui, vou repetir de novo, de fato sem espaço. Você pode colocar essa palavra, né, que está dentro dessa variável C, tudo para maiúsculo. Como é que eu faço? C.upper. Primeiro eu chamo a variável .upper. Esse upper, pessoal, é justamente caixa alta, ou seja, eu vou acrescentar caixa alta para a variável C. E aí ele mostra automaticamente aí, ó, monitor, né, a palavra monitor, a frase que tinha lá, a palavra que tinha dentro do C em caixa alta. Eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar uma palavra em caixa alta para transformar ela em caixa baixa. Teclado. Eu posso fazer assim também, ó, print, vou chamar d.lower. Observe que quando eu usei o up, eu utilizei ele diretão. Mas você pode fazer o print, uma função dentro da outra, né? O d, a variável que eu quero mexer, ponto, e a função. Observe que a função, ela abre e fecha parênteses. E depois você fecha o parênteses da função do print. E ele vai mostrar, né, o teclado de maneira minúscula. Vou usar o C também, porque tem a questão de colocar só a primeira letra em maiúsculo, que é o title. Monitor, só a primeira letra em maiúsculo. Fazer essas ações utilizando variáveis do tipo string. Outra coisa interessante falar, pessoal, isso é muito da programação de um modo geral, é que quando você mexe com a classe string, tá? Vou colocar aqui um A, ele vai receber aqui telescópio. Essa palavrinha, que até eu coloquei no material, é como se cada letrinha dessa ficasse dentro de um espaço, armazenada dentro de uma gaveta ou dentro de um quadradinho. Lembra muito, tem aquelas palavras cruzadas, né? Em que cada letra, quando você vai responder a palavra cruzada, fica dentro
daquele quadradinho. Então, a string, ela tem essa visão, ela tem esse posicionamento, né? Os bastidores aí do armazenamento dessa palavra, ela fica daquela forma da palavra cruzada. E você, pessoal, tem como manipular essa string, no caso aqui é a variável A. Como assim manipular, professora? Por exemplo, eu quero que apareça só a palavra, só o pedaço aqui, só o teller. Como é que eu faço isso? Vou chamar aqui a função print e vou colocar assim, ó, A, e vou dizer a posição, né, que eu quero que apareça. Aí você tem que lembrar de uma seguinte coisa e nunca mais esquecer na sua vida que vale para a programação como um todo. Toda string. A contagem inicial da primeira letra, ela não começa com 1. Você não conta normal, o T é o 1, o E é o 2. Não. Toda contagem de string, ou se você estiver vendo o C, lá em estrutura de dados, começa a contar do 0, tá? Então, começa do 0. Então, o T, pessoal, ele está posicionado na posição 0. O E, na posição 1. O L, na posição 2. O outro E, na posição 3, e assim vai. Então, eu começo a contar a posição, não é a quantidade de caracteres, tá? É a posição que ele está, como se fosse uma fila. Então, a posição, ela sempre começa do 0. Então, eu quero, como eu falei, eu quero só esse pedaço aqui, o teller. Então, eu vou dizer de onde começa até onde termina. Então, eu quero que comece do 0, até onde? Aí eu utilizo os dois pontos, até onde termina. Então, eu vou colocar assim, ó, 0, 1, 2, 3. Correto? Será que está correto? Vamos testar, né? Ele botou só tel. Poxa, professor, mas ele pegou o 0, tá certo, 1, 2. Não era para ter pego o outro E, para fechar a palavra tel, você não colocou da posição 0 até a posição 3? Outra coisa que você tem que é guardar essa informação e nunca mais esquecer. A última posição que eu coloco, ela nunca vai aparecer. Sempre, se você quer que a última apareça, você tem que colocar uma a mais. Como é que você pode fazer isso? Duas formas. Se eu quero que apareça só o teller de telescópio, eu sei que começa da posição 0, vai até o 3. Só que eu sei que se eu colocar literalmente o 3, ele não vai aparecer, eu tenho que colocar uma a mais. Aí você faz assim, ó, do 0 ao 4. Ele aparece por completo, porque a última posição ela nunca aparece, tá? Ou uma outra forma, assim, ó. A primeira posição que a gente sabe que é o 0, a gente sabe que é o 3, e você coloca assim, mais 1. Certo? É o 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, dá no mesmo. Que é sempre a última posição mais a outra, porque a gente sabe que essa última posição ela não vai aparecer. Então, você tem que dar uma a mais para ela aparecer, certo? Então, você pode manipular a classe string, né? O tipo de dado string dessa forma, ok? Você pode manipular, lá no material de vocês, tem como fazer de trás para frente, não só do começo, mas, por exemplo, se eu quero aqui o pio, quero só o final, né? Quero o pio aí, A. E aí eu tenho que dizer, né, qual é essa posição do P. Então, a gente tem que contar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, 7, vai começar da posição 7. 7, 8, 9. É até o 9? Não, eu sempre tenho que colocar o 9 mais 1, tá? Para que a palavra que eu quero realmente apareça. Então, vai aparecer o pio. É uma das formas de você manipular. Isso lá em estrutura de dados, pessoal, se chama vetor. Então, quando você for ver lá em estrutura de dados, todo vetor começa da posição 0. E a string, se a gente for falar literalmente, ela é um vetor de caracteres, né? A última parte é a formatação de números. Como assim? Quando você faz uma divisão, e a gente fez, se eu não me engano, 45 dividido por 7 daquela última vez, que dessa dízima aí, né? 6,42, 85, 71 e assim vai. É bem feio a gente ver essa dízima enorme. Nós estamos acostumados só com 2 casas decimais após o ponto, no caso após a vírgula. Então, como é que eu
poderia fazer para organizar isso aí, para formatar isso aí. Então, eu vou ajustar isso aqui, vou chamar de num, para a gente poder organizar esse resultado dentro da variável de fato. Então, tem duas formas de você formatar esse número, pessoal. A primeira, quando você dá o print aqui, você vai colocar isso, porcento, ponto, 2F. Esse 2 é a quantidade de casas decimais que você quer que apareça após o ponto. Esse porcento aqui é tipo assim, vai ter a parte inteira lá e depois do ponto, esse 2 é a quantidade de casas decimais que apareça depois. E esse F é porque esse número é o tipo de float, né? É um número quebrado, tá? Então, eu faço isso, fecho as aspas, dou um espaço, chamo de novo o símbolo da porcentagem e coloco a variável que eu quero formatar. Qual é a variável que eu quero formatar? A variável 1. Essa aqui que tem o resultado dessa divisão. E fecho aí o parênteses do print. Então, vamos lá. Vai ser isso, 6,43. Se você observar, professora, mas é 6,42. Ele já faz o quê? O arredondamento. Então, essa foi a primeira forma de você formatar um número que tem essa dízima periódica. A segunda forma é utilizando a função format. Vou usar a mesma variável aqui, que é a variável 1. Vou chamar aqui o print. Observe que é bem parecido. Ó. Eu tenho aqui 2 pontos, que significa a parte inteira, ponto, 2F. O que significa esses 2F? A mesma coisa. É a quantidade de casas decimais que você quer após o ponto. Eu vou até colocar o 3 aqui para você ver, né? Pensar que é uma coisa viciada. Não, não é. Fecha aqui as aspas, né? Ponto e vai chamar a função. Que função? Format. E dentro, pessoal, aqui dos parênteses, você vai chamar a variável que você quer que faça essa formatação. Lembre-se, ó, o print ele tem um parênteses aqui que é dele e esse outro aqui que é dele, tá? Então, o format ele precisa disso. Então, vai aparecer assim, ó, 6 ponto, olha só, não é 3, não foi 3 casas depois da vírgula, o 4, o 2 e o 8. Volto a repetir que ele já fez o arredondamento. Então, pessoal, essas foram a explicação da aula em cima do material que eu tinha enviado na aula passada. Espero que tenha ficado mais claro. Tente praticar, né, usando seu celular, o aplicativo aí do Python, certo? Não deixe acumular dúvidas. Se você não entendeu, comenta lá no aplicativo Google Sala de Aula, que eu vou estar respondendo, ok? E no mais, bons estudos!